Quantos jogos você deve apostar por dia? Você já deve ter pensado nessa pergunta inúmeras vezes, confere? Então você está no lugar certo. Eu sou Rodrigo Severini, RS Tipster, e vou te ajudar para responder essa pergunta. É uma resposta muito particular, tá? É muito individual, mas nesse vídeo eu vou te ajudar, vou te fornecer ferramentas e um passo a passo, um roteiro, para que você consiga responder a essa pergunta de acordo com a sua realidade, tá certo? Então vem comigo, antes da gente prosseguir, já peço aqui para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, assina aqui o sininho para receber as notificações, para toda vez que sair um vídeo como esse, você já ser notificado e já poder assistir e agregar mais conhecimento. Então, chega de enrolação e vamos para o que interessa. Como eu falei anteriormente, a maioria dos apostadores, ele já se perguntou isso pelo menos uma vez, tá? Quantas apostas eu faço por dia? E eu vou desconsiderar aquela situação, aquele cenário em que você faz uma aposta por diversão. Eu estou falando daqueles apostadores que querem realmente tirar uma renda extra ou até mesmo viver de apostas. Então, para isso, você tem que saber o quanto que você deve apostar por dia. E para que a gente consiga responder isso, eu vou te fazer algumas perguntas para que você entre em reflexão e você mesmo responda. A primeira pergunta que você deve se fazer é: qual o mercado que eu trabalho? Ou quais os mercados que eu trabalho? Antes de mais nada, muitos aqui podem falar que você tem que primeiro delinear qual o campeonato, a metodologia, enfim. Não. Começa definindo qual o mercado. Eu vou te dar aqui exemplo prático para te mostrar que se você abrir demais o leque, você vai ter muito mais opções e naturalmente você vai volumar muito mais. Quer ver? Se eu defino que eu quero trabalhar apenas no mercado de cartões, isso aqui já faz com que o meu leque de possibilidades já seja reduzido e limitado. Por quê? Porque as próprias casas de apostas abrem o mercado de cartões em certos campeonatos, nos principais campeonatos europeus. Eu não tenho, por exemplo, como fazer uma entrada no mercado de cartões no campeonato austríaco. Não tem essa possibilidade. Então, eu vou trabalhar normalmente com o campeonato português, espanhol, italiano, né, alemão, inglês. Então, eu consigo, depois que delimitado o meu mercado de trabalho, eu consigo traçar o meu próximo passo, que são os campeonatos que eu vou trabalhar. Percebe que se eu falar que eu vou trabalhar no mercado de gols, o leque de possibilidades em campeonatos já modifica completamente. Por quê? Eu já não falaria campeonato português, eu já iria, por exemplo, para um campeonato holandês. Então, e se eu falo que eu vou trabalhar em mercado de gols e cartões? Eu tenho um leque de campeonatos muito maior para trabalhar. E se eu tenho mais campeonatos para trabalhar, eu tenho um maior volume de jogos para fazer entradas. E isso vai refletir lá na frente em quantas partidas eu vou fazer apostas diariamente. Então, perceba que a primeira pergunta que você deve responder é: qual o mercado que eu estou trabalhando? Então, definido isso, nós vamos para a segunda parte, a nossa segunda pergunta, que é: quais campeonatos que eu vou trabalhar? Então, eu tenho isso aí muito bem consolidado, porque se eu trabalho no mercado de cartões, eu já sei exatamente os campeonatos que eu trabalho e eu consigo acompanhar todos os indicadores e todas as métricas de cada campeonato. Eu sei qual é o meu ROI no campeonato português, eu sei qual é a minha taxa de assertividade no campeonato alemão, eu sei quantas entradas médias eu faço no campeonato inglês. Então, essas informações que lá na frente vão fazer diferença naqueles apostadores que são lucrativos e aqueles que não são. Então, definido o mercado, eu vou agora definir os campeonatos que eu vou fazer as minhas entradas, tá? Então, entenda que, independente de você ter escolhido mais de um mercado, a única diferença é que você vai trabalhar com um número maior de jogos. Isso não vai fazer diferença na sua lucratividade, até porque a realidade de cada um é diferente. O que você precisa entender é que, se você definiu que você quer trabalhar com escanteios, gols e cartões, por exemplo, você vai ter muito mais campeonatos. Eu tendo muito mais campeonatos, eu vou ter que analisar muito mais jogos. Isso me demanda tempo, tá? E tempo é dinheiro. Então, dentro do projeto 10x, da metodologia e filosofia Sniper que eu coloquei, eu prefiro trabalhar com um leque menor. E com um leque menor eu consigo extrair o máximo de informações de cada partida. E com isso eu tenho, com mais informações, a possibilidade de erro eu reduzo.
Por isso que eu não gosto de trabalhar com valor nas apostas. Eu gosto de trabalhar com gestão de risco. Porque se eu consigo trabalhar com mais informações, eu trago naturalmente uma assertividade maior para a minha forma de trabalho. Tá? Então, eu com mais informações, eu consigo definir se aquela partida preenche todos os meus requisitos de entrada. Então, se eu faço isso, eu tenho um leque menor, eu tenho um escantilhão menor para trabalhar, com mais informações eu defino poucas entradas. Se eu tenho poucas entradas a fazer, né, o meu número de apostas diárias ela reduz. Eu consigo, dentro da minha metodologia, dentro da filosofia Sniper, hoje, trabalhar com uma média de TIPs mensais bem reduzida, tá? E eu consigo manter minha assertividade acima da minha odd média. Então, seguindo a resposta dessas perguntas que eu estou te fazendo, de mercado, campeonato, quais os jogos, quais as informações que você vai pegar de cada partida, porque quanto mais informações eu buscar em relação àquela partida, maior a chance da minha assertividade. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui, também aqui no mercado de cartões. Se eu vou ter uma partida do Real Madrid e sei que o Casemiro, por exemplo, não vai jogar, ou o Mendy não vai jogar, a probabilidade de cartão reduz, porque são dois jogadores que gostam muito de receber cartões amarelos. Então, eu já tenho uma probabilidade reduzida. Meu risco aumenta numa entrada pró-Real Madrid. Tá? Então, esse cenário tem que ser levado em consideração. Mas para eu chegar nesse nível de detalhamento, quais são os jogadores que vão estar em campo, eu estou analisando menos jogos. Se eu for fazer isso para todo aquele escantilhão que a gente falou de mercado de gols, cartões e escanteios, eu vou ter que fazer esse trabalho em todos os jogos. Mas se eu for fazer isso, eu vou perder muito tempo. Tá? Então, onde eu quero chegar não é que quem faz menos entradas vai ser mais lucrativo, não é isso. Tá? Existem pessoas que conseguem volumar bastante e ter resultados. Tá? A diferença é que ele vai demandar mais tempo, ele vai gastar mais tempo e energia para trabalhar informações e que retornem o resultado para ele, que quem trabalha numa filosofia Sniper, ele tem mais tempo com a família, mais tempo para lazer, mais tempo para fazer outras tarefas, inclusive mais tempo para analisar com mais detalhes cada partida. Por isso que eu prefiro a filosofia Sniper. Eu prefiro trabalhar, e funciona para mim, com menos jogos a serem analisados. Mas dentro desse cenário de jogos em número reduzido para se trabalhar, eu consigo extrair o máximo de informações possível e isso vai me ajudar na minha gestão de risco, que é como eu trabalho. Tá? Quem voluma mais já começa a dificultar esse trabalho numa filosofia de gestão de risco. Aí sim ele já começa a trabalhar com questão de odds, né? Fazer a verificação com odds mais elevadas, porque ele vai volumar. Então, nesse volume, trabalhando com odds mais elevadas e com uma assertividade um pouco menor, ele também consegue sim ser lucrativo, só que é uma outra forma de trabalho. Tá? Quando eu reduzo o meu número, eu aumento o número de informações, eu tiro o meu risco, aumento minha assertividade e aí eu passo a monitorar aquelas 3 métricas que quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu consigo monitorar a odd média, o win rate, que é a taxa de assertividade, e o ROI. Então, eu monitorando essas 3 métricas, eu consigo ir dosando e vendo se eu estou numa ascendência ou numa descendência, para que eu possa fazer, caso eu esteja numa descendência, fazer os ajustes necessários, tá? Para que eu volte à normalidade. Então eu consigo isso aí, né, na minha planilha, verificar todos esses indicadores, essas métricas, para que a gente esteja alinhado. Então, resumo geral aqui, defina o seu mercado, que baseado no mercado definido, você consegue enumerar os campeonatos que você vai trabalhar. Daí, você dentro da sua metodologia, da técnica que você vai empregar, você vai conseguir escolher os jogos, as partidas que se encaixam dentro dessa metodologia ou dentro dessa técnica. Então você, dentro do campeonato, você já reduziu o número de jogos que você vai analisar. Reduzir o número de jogos, você vai dissecar um a um, pegar todas as informações que fazem sentido dentro da sua metodologia, lógico, né? Existem informações que não me interessam, tá? Mas aquelas outras você já enumera quais são essas informações que vão agregar valor
a sua entrada. Então elencou isso daí, você consegue definir quais são os jogos top que fazem sentido dentro da sua metodologia. Aí você vai na casa de apostas e verifica qual a linha, quais as linhas que a casa de apostas está te entregando. E batendo dentro da sua gestão de risco, aquela linha, aquela odd que ela está te entregando, batendo aquele cenário que você estudou, que você desenhou, você define a sua entrada ou não. Só para você ter uma noção, dentro do projeto 10x, depois que eu faço todo esse trabalho de separação dos jogos, estudo e dissecar cada jogo, eu demoro em torno de 1 hora para fazer uma tip. Só para você ter uma noção, tá? Então, você pode falar, pô, Rodrigo, mas você estudou toda ela, por que você demora tanto tempo? Porque eu faço exatamente esse casamento que eu falei. Aquela partida fez todo sentido para mim, bateu todos os requisitos, tá? Só que aí entra a filosofia Sniper. Eu preciso do meu tripé, da minha odd média, da minha assertividade e do meu ROI. Eu preciso casar essas informações com o que a casa de apostas está me entregando e com esse meu tripé. Só aí eu consigo montar uma entrada e falar, essa entrada está dentro da minha gestão de risco. Se ela está dentro da minha gestão de risco, eu faço a minha entrada. Se ela não está, eu deixo ela separada, vou para outra, até que eu consiga construir de alguma maneira, dentro das linhas oferecidas na Bet, uma entrada para ela, tá certo? Então, se você quiser conhecer um pouco mais do Projeto 10x, tô lá no Instagram, me segue aqui, o link aqui tá na descrição. Me segue, tira dúvida nas caixinhas de perguntas, chama no direct, coloca nos comentários que eu consigo te ajudar, te explicar um pouquinho mais de como funciona essa filosofia Sniper, essa gestão de risco, para que você consiga sempre aumentar a sua assertividade e, de certa forma, a gente tem que buscar o menor volume possível para que a gente consiga gastar mais tempo e energia numa melhor análise e até mesmo ter um pouco mais de tempo com a família, porque nosso estudo já foi feito, nossa entrada foi feita de maneira pré-live e a gente consegue ter uma maior qualidade de vida e um maior resultado. Isso aí gera dinheiro no bolso, que é o que a gente está buscando. Então te vejo no nosso próximo vídeo, Sniper. Até breve.